Você certamente já viu o filme Parque dos Dinossauros. Lembra que no cinema, a descoberta de mosquitos que ficavam presos na seiva das árvores levou a amostras do sangue dos dinossauros dentro daqueles mosquitos, que assim puderam ser clonados a partir daquela gotinha, ou menos ainda do que uma gotinha de sangue. E sabe o que acaba de acontecer? Pesquisadores, entre eles um brasileiro, descobriram fósseis de mosquitos da era dos dinossauros preservados em âmbar. O sangue e a clonagem de dinossauros ainda não chegaram, mas essa descoberta pode trazer novas informações sobre a formação do mundo em que vivemos. Viajantes no tempo, testemunhas da evolução da Terra há milhões de anos, insetos conviveram com dinossauros e ficaram presos em fósseis de resinas de âmbar. 60 amostras desses materiais foram encontradas pela primeira vez na América do Sul, mais precisamente em camadas de rochas no Equador. Marcelo Carvalho, pesquisador brasileiro do Museu Nacional, foi um dos estudiosos de várias partes do mundo que estiveram na descoberta. A pesquisa foi publicada em uma revista científica, que estima uma idade de aproximadamente 120 milhões de anos. Período Cretáceo, quando os continentes já estavam em processo de separação e trechos do sul do Oceano Atlântico eram formados. Na verdade, é a primeira vez que se acha esse tipo de material em grande abundância e dentro dessa idade específica. A grande importância do trabalho é poder entender como era a flora naquele momento, né? Para os pesquisadores, os fósseis de âmbar podem trazer detalhes sobre a construção do ambiente em que vivemos, inclusive a formação de uma das florestas mais importantes do mundo, a amazônica. É um período que, inclusive, com essa abertura, muda o sistema climático, fica também mais úmido por conta disso. E também começa a se instalar a zona de convergência intertropical, que tem até hoje, né, na região equatorial, então que nos liga, inclusive, para dizer com mais segurança que o clima estava mais úmido nesse período. É nesse contexto que essa floresta meio que se desenvolveu, né? Olá, amantes da história e dos mistérios do tempo. Sejam bem-vindos ao Momento História. Você se lembra daquele fascínio de Jurassic Park, onde cientistas usavam o sangue de dinossauros preservado em âmbar para trazer gigantes do passado de volta à vida? Isso parecia ficção, certo? Mas e se eu te dissesse que a realidade, de vez em quando, se aproxima do imaginário de formas surpreendentes? E que uma descoberta recente aqui na América do Sul está nos fazendo revisitar essa fantasia, e nos levando a repensar a própria história da Amazônia e até a vida invisível que nos cerca. Prepare-se para uma viagem que começa há 120 milhões de anos e chega até a floresta que você conhece hoje. Vamos desvendar mistérios, quebrar paradigmas e ver como a história, essa grande contadora de histórias, está sempre nos surpreendendo. Nossa jornada começa com uma notícia que agitou o mundo da paleontologia. Pela primeira vez na América do Sul, pesquisadores encontraram depósitos abundantes de âmbar com insetos perfeitamente preservados, datando de 112 a 120 milhões de anos. Pense nisso. Minúsculas criaturas que voaram sobre a cabeça dos dinossauros, encapsuladas em resina, na época em que nosso continente fazia parte do supercontinente Gondwana. É como se a natureza tivesse criado suas próprias cápsulas do tempo, registrando um mundo que não existe mais. Jurassic Park. Âmbar com inseto é achado pela primeira vez na América do Sul. Amostras abundantes de fósseis de âmbar com insetos foram encontradas pela primeira vez na América do Sul, mais precisamente no Equador. O pesquisador brasileiro do Museu Nacional, Marcelo Carvalho, fez parte da pesquisa. A descoberta inédita pode fornecer novos dados sobre a construção do ambiente em que vivemos hoje. O cientista é especialista em palinologia, campo que estuda a vida na Terra por análises de vestígios dos pólens. O papel de Carvalho foi investigar fragmentos de pólens encontrados nos fósseis, para confirmar a datação e descobrir qual data, ou melhor, período geológico esse material foi extraído. Em entrevista à CNN, o pesquisador aponta detalhes do estudo. Marcelo Carvalho disse: na verdade, é a primeira vez que se acha esse tipo de material em grande abundância, e dentro dessa idade específica. A grande importância do trabalho é poder entender como era a flora naquele momento, como eram as florestas naquele momento, explica Marcelo Carvalho, membro do Departamento de Geologia e Paleontologia, Museu Nacional. Ciência de cinema.
O material é semelhante ao item usado para contar a história do filme Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Na ficção, cientistas conseguem coletar amostras do DNA dos dinossauros através do mosquito encontrado em um âmbar. Para a tristeza das crianças, que são apaixonados pelos seres extintos, na vida real isso ainda não é possível, já que o tempo é implacável com as amostras e os fragmentos encontrados não contêm o material necessário. A formação continental desse período é conhecida como Gondwana. O material tem a datação similar do óleo e gás extraído das bacias exploradas pela Petrobras, inclusive o novo objetivo da empresa, na região do Foz do Amazonas. Importância para o clima. A descoberta é importante porque cientistas do mundo todo poderão estudar com mais detalhes a fauna e flora da atual América do Sul, considerando que os fósseis de âmbar achados anteriormente eram predominantemente do hemisfério norte. Agora será possível entender melhor, inclusive a formação das nossas atuais florestas, principalmente a amazônica. É um período que muda o sistema climático, fica mais úmido e começa a se instalar a zona de convergência intertropical, que temos até hoje na região equatorial. Podemos dizer com mais segurança que o clima estava mais úmido, nesse contexto que essa floresta meio que se desenvolveu, afirma o cientista brasileiro. Os fósseis foram extraídos em camadas de rochas no Equador e formados ao redor de araucárias, árvores encontradas em abundância até hoje, que são produtoras da resina que formam o âmbar, após a calcificação do líquido ao longo de milhões de anos. A floresta amazônica, geoglifos e a terra preta. Mas essa descoberta no Equador nos leva a outra história fascinante, que nos traz para mais perto de casa. Domesticação de plantas. A domesticação das plantas é a ação de seres humanos sobre espécies animais ou vegetais, através da seleção e manipulação, podendo interferir nas características externas, comportamentais ou até mesmo genéticas destas plantas. O processo de domesticação das plantas ocorre de forma lenta, logo, essa domesticação normalmente é feita para que a espécie se adapte a um ambiente novo ou dê mais frutos. Por muito tempo, acreditou-se que a floresta amazônica era uma paisagem intocada, um Éden selvagem. Mas a arqueologia e a ecologia estão nos mostrando uma verdade muito diferente. Os povos originários da Amazônia não apenas habitaram a floresta, eles a moldaram. Sim, é isso mesmo. Há milhares de anos, antes da chegada dos europeus, civilizações amazônicas usaram técnicas sofisticadas para criar a Terra Preta, uma terra extremamente fértil, e construíram monumentais geoglifos que só podem ser vistos do alto. Eles domesticaram e espalharam espécies de plantas, criando a diversidade que vemos hoje. A Amazônia que conhecemos não é apenas natureza selvagem. É também um artefato cultural gigantesco, um jardim ancestral cuidado por milênios. As bactérias, os vírus e os ciclos de nutrientes. E se eu te dissesse que, por trás de tudo isso, da preservação dos insetos no âmbar, a formação da Amazônia pelos povos originários, e até a extinção dos dinossauros, há um agente invisível, mas onipotente? Entramos agora no conceito de bacterioviroceno, a era dos micro-organismos. Essa ideia nos lembra que, embora os humanos se vejam como os principais motores da mudança na Terra, bactérias e vírus têm sido os verdadeiros engenheiros do planeta há bilhões de anos. Eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, pela ciclagem de nutrientes e pela própria fertilidade do solo. Quando o âmbar se formou, a vida microbiana já dominava. Quando os povos indígenas criaram a Terra Preta, eles, sem saber, estavam manipulando ecossistemas microbianos para fertilizar a Terra. E quando os dinossauros desapareceram, quem foi que limpou o palco e permitiu que novas formas de vida surgissem? Foram os micro-organismos, os verdadeiros recicladores do planeta. Essa perspectiva nos faz pensar: somos apenas coadjuvantes em um mundo que é fundamentalmente moldado por forças que não podemos ver a olho nu. A história é um loop infinito de descobertas e reinvenções. Das minúsculas vidas preservadas em âmbar há milhões de anos, passando pela engenharia ancestral que moldou a maior floresta do mundo, até a compreensão de que a vida invisível do bacterioviroceno é a verdadeira força motriz por trás de tudo. Cada revelação nos mostra que a história não é estática. É uma narrativa viva, escrita e reescrita a cada nova descoberta. O que mais o passado esconde? Como essas histórias se conectam? E o que elas nos ensinam sobre nosso lugar no planeta? Se você se fascinou com essa viagem pelo tempo e pelas ideias, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para que mais pessoas possam desvendar esses mistérios. E o mais importante, se inscreva no Momento História e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas explorações. É claro! Não esqueça de ir para esse vídeo, pois fazendo isso você ajuda o canal Momento História a adicionar pontos que colocam o vídeo em ranking regional no menu Explorar. Ajude o canal dando um like. Não esqueça! Afinal,
A história é muito mais incrível do que a ficção. Até a próxima!